Todos. O que a gente vai trabalhar? Né? Nós vamos trabalhar o apoio matricial e o cuidado compartilhado. Né? O que é isso, Juliana? Isso parte, pessoal, da perspectiva do apoio de outros profissionais à equipe de saúde da família. Bem como nós já havíamos visto, quem são os profissionais que trabalham na saúde da família? A gente vai ter a equipe mínima, que é composta pelo médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, numa proporção para 6 agentes comunitários de saúde, ok? Isso, né, em 1994, quando foi criada a saúde da família. A partir de 2000 e 2001, por que eu falo 2000 e 2001? Porque as portarias que incentivam a entrada do dentista na saúde da família foram criadas, foram estabelecidas em dezembro do ano 2000, né? No finalzinho do ano. Então, só a partir de 2001, de fato, né, é que foram inseridas as equipes de saúde bucal na saúde da família. Então, com a inserção do dentista na saúde da família, a equipe passou a ser chamada de equipe ampliada. Né? Aí você vai ter o dentista, o auxiliar de saúde bucal ou o técnico em saúde bucal. Tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, a gente pode ver, né, que mesmo a equipe ampliada, né, médico, enfermeiro, dentista, técnico, né, os técnicos em enfermagem, né, o auxiliar em saúde bucal e os agentes comunitários de saúde, né, não, por si só, não conseguiriam resolver todos os problemas de saúde do território. Né? Então, se o paciente, por exemplo, precisasse de um atendimento com um fisioterapeuta, esse paciente seria encaminhado para atenção secundária. Né? E aí, com o intuito de ampliar o escopo de ações, ou seja, de ampliar o número de ações a serem realizadas na própria atenção básica, o Ministério da Saúde criou o apoio matricial, né? Criou o apoio, aliás, estabeleceu portarias, né, para que pudessem ser, né, associados a essa equipe de atenção básica outros profissionais. É daí que vem a ideia do apoio matricial. E o apoio matricial não se dá apenas pelo incentivo de se estabelecer equipes com outros profissionais que vão ajudar a saúde da família. Também tem uma outra forma de apoio matricial, que é com a ajuda das tecnologias da informação e comunicação, tá? A gente já vai entender isso, ok? Então, vamos lá. Então, tá lá. As necessidades em saúde de uma população são dinâmicas, elas vão mudando. Num território, se a gente pensar num território onde tem uma equipe de saúde da família, mesmo que seja ampliada, as necessidades não se esgotam só dentro dessas ações que são ofertadas. Muitas vezes o paciente vai precisar
de um fisioterapeuta, como eu falei, ou de um psicólogo. E quando era o caso, esses pacientes eram encaminhados para atenção secundária. Agora, o que aconteceu? Né? O Ministério da Saúde ele criou duas formas de apoio às equipes de saúde da atenção básica. Quais são essas formas? O apoio matricial, que é a possibilidade de você colocar equipes com outros profissionais para apoiar a atenção básica, e o telesaúde. O telesaúde, né, olha que interessante, né, é utilizando o quê? As tecnologias da informação e da comunicação. Então, no telesaúde, um exemplo, um dentista que trabalha com uma população ribeirinha, lá no norte do país. Se ele tem alguma dúvida em relação ao cuidado de um paciente, a gente sabe que essas regiões têm um número menor de profissionais, especialmente, né, profissionais especialistas. Esse dentista, ele pode, por meio de tecnologias da informação e da comunicação, computador, por exemplo, né, um Meet, por exemplo, né, conversar com o especialista, né, por meio, né, graças ao telesaúde, né, instituído pelo Ministério da Saúde. Olha que interessante, tá? Então, vamos ver, né, um por um. Quando a gente fala do telesaúde, né, ele foi criado em 2007. Qual que foi a finalidade dele? Fortalecer a melhoria da qualidade do atendimento da atenção básica, integrando a educação permanente em saúde e apoio assistencial por meio das TICs. TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação. Né? Então, o que acontece, Juliana? Primeiro, o que é educação permanente? Educação permanente, eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Logo quando eu me formei lá em 2005, né, em dezembro de 2005, vocês, obviamente, né, não sei se vocês acompanham, provavelmente não, né, o MEC, o Ministério da Educação, ele institui, né, diretrizes curriculares para todo o país, para orientar a organização dos cursos de graduação. E, obviamente, também tem as diretrizes curriculares da odontologia. Então, o que acontece? Eu entrei na graduação em 2002, tá? Eu entrei em 2002. E em 2001, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, perdão, né? Falo tanto da saúde, o Ministério da Educação lançou diretrizes curriculares nacionais para o curso da odonto, em 2001, né? Modificando questões importantes, né, sobre a formação do dentista. Só que, né, como era muito recente essas mudanças, né, foram em 2001, eu entrei logo em seguida em 2002, a graduação, né, na minha graduação, né, na universidade onde eu me formei, ela não adequou o currículo, porque estava muito em cima, né? Então, quando eu me formei, eu sabia, para dizer que nada, muito pouco sobre o SUS. Muito pouco. Né? Nossa, por que, Juliana, você não estudava? Não, né? É porque eu tive muito pouco na graduação sobre o SUS.
Ai, Juliana, que sorte a sua, né? Não tem nada de sorte, tá? Nada de sorte. Porque depois eu fui trabalhar no SUS, fui prestar concurso no SUS e não sabia de nada, tá? E aí, o que aconteceu? Né? Eu me formei na graduação, entendendo muito pouco sobre o SUS, né? Sobre saúde pública. Mas, Juliana, você não teve odontologia social? Tive, né? Mas se falava muito pouco do SUS. E aí, me formei em 2005, né? 2006 eu estava indo trabalhar na saúde da família. 2006 trabalhar na saúde da família, só sabendo que sobre, né, a odontologia, a prática odontológica em si. Né? Então, eu sabia fazer, né? Sabia não, sei ainda algumas coisas, né? Uma restauração, uma exodontia, né? Sabia fazendo, né? Claro que de raiz simples, né? Não me meteria a besta de fazer a raiz de um molar, né? Sabia fazer prótese, sabia fazer muito, né? Só que como eu fui trabalhar no SUS, eu não sabia como funcionava o SUS. Então, o que me salvou à época foi a educação permanente em saúde. Né? A educação permanente em saúde era oferecida pelo município. Então, o que fazia, Juliana, nessa educação permanente? Né? Então, a cada 15 dias, se não salvo engano, né, os dentistas do município se reuniam com o coordenador de saúde bucal e nós íamos discutir casos, nós íamos falar sobre a organização do sistema de saúde municipal, estadual. Então, muito do que eu aprendi do SUS inicialmente foi na educação permanente, né, que o município ofertava. E isso é interessante por meio do telesaúde, né, que é possível, através das tecnologias da informação e comunicação, que se faça essa integração entre os dentistas, né, para que seja realizada essa educação permanente, né, se tirar dúvidas sobre casos, sobre a organização do sistema, né, sobre a organização do município, do estado, da organização nacional. Então, foi muito importante para a minha formação, né, a educação permanente. Não é um curso, né? Não, é diferente de um curso. Educação permanente não é um curso de capacitação. É um curso, como fala, né, é permanente. Né? Então, ela sempre existe. Né? Como eu falei, a cada 15 dias nós nos reunimos para discutir sobre saúde bucal. Né? E o telesaúde, né, não possibilita essa educação permanente, né, integrada ao apoio assistencial. Então, se o dentista, ele, por exemplo, tem um raio-x de um paciente, ou uma lesão suspeita de câncer, né? Se ele tem alguma dúvida sobre o diagnóstico, sobre tratamento, né? Ele vai o quê? Entrar em contato, né, com especialistas por meio das TICs. Né? Então, isso é muito interessante, pensado sob a ótica, né, de regiões com pouco adensamento de profissionais, como, por exemplo, a região norte, né, onde a gente tem a presença de pouquíssimos especialistas. Né? Então, é possível que os dentistas da atenção básica, né, que são profissionais generalistas, né, façam esse contato, né, e tenham esse apoio assistencial e essa educação permanente por meio das TICs, tá? Então, Juliana, qual que é o centro, né, dessas TICs?
Porque tem que ter um centro, né? Um núcleo. Onde fica? Porque tem que ter um lugar onde os dentistas, né, que são especialistas ou que são professores, que vão ajudar, né, no cuidado do paciente que está numa região mais isolada. Então, existem núcleos estaduais, né, ou intermunicipais, regionais, né, que vão ofertar os serviços para os profissionais que trabalham no SUS. Quais são esses serviços, Juliana? Professora, tá bom. Tá bom, Alice. Quais são como que funciona, né? A gente vai ter a teleconsultoria, né, que vai tirar dúvidas sobre os procedimentos clínicos, ações, né? É realizada em tempo real, né? Aí chat, webconferência, videoconferência, telefone, né? E aí, as mensagens devem ser respondidas em até 132 horas. Juliana, preciso decorar isso? Claro que não, né? O que vocês têm que saber? Que existe o apoio matricial, né? Que uma das formas de apoio matricial, né, é o programa de telesaúde, né? Que é ofertado graças às TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui o esqueminha da teleconsultoria, né? Por que, Juliana, isso é interessante? Então, muitos de vocês, pessoal, eu não sei, né, quais são as intenções de vocês vão se formar o semestre que vem, né? Muitos de vocês aí podem ser que se aventurem, né, ir para a região norte, nordeste, né, que tem uma demanda por dentistas muito grande, né? Já existia em 2006, quando eu trabalhei no Nordeste, né? Já existia uma demanda muito grande, né? E ainda existe, né? Então, é interessante vocês conhecerem, né? A teleconsultoria está lá, né? Os profissionais de saúde que atuam na atenção básica. Vai encaminhar dúvidas para os profissionais, pode ser por e-mail, né? Por telefone, videoconferência, e vai ter o núcleo técnico, científico do telesaúde, que são outros dentistas. Juliana, é só na odontologia? Claro que não, né? Na medicina também, né? E aí esses profissionais vão responder, né, a essas dúvidas, né, a esses profissionais de saúde. Olha que bacana, né? Então, é uma forma de apoio matricial, né? É uma forma de profissionais especialistas, né, estarem apoiando, mesmo que à distância, outros profissionais, tá? E também, né, além da teleconsultoria, a gente vai ter a segunda opinião formativa, né? O que acontece? A segunda opinião formativa, ela vai depender muito do quê? Né? Ela vai ser instituída, né, ou vai ser construída, melhor palavra, né, com base numa revisão bibliográfica, em evidências científicas, né, tudo que é publicado na Biblioteca Virtual de Saúde da Atenção Primária em Saúde. Então, Juliana, não entendi nada. Como que acontece? Né? Então, esse núcleo técnico científico do telesaúde vai alimentar a Biblioteca Virtual de Saúde sobre as principais dúvidas e, né, do atendimento da população. Juliana, então, se eu entrar na Biblioteca Virtual de Saúde, pode ser que tenha até uma dúvida minha, como aluno de graduação? Sim, né? Sim. Olha que interessante. Está aqui o link, ó. Deixa eu copiar para vocês. É muito bacana. Deixa eu copiar e colocar no chat para vocês. Então, está lá disponível, né? Para qualquer profissional. Tá bom? São as dúvidas.
são as dúvidas mais comuns enviadas por profissionais e respondidas, né, por um núcleo técnico. Copiei 2 vezes, né? Por um núcleo técnico, né? Que vai construir, né? E responder essas dúvidas com base nas melhores evidências científicas e clínicas atuais, tá? Muito bacana, tá? Vale a pena dar uma sapeada por lá. Né? Vai ter também teleeducação, né, que são atividades educacionais à distância, né, fundamentado muito na questão da educação permanente que eu havia dito para vocês. Então, vai ter cursos, aulas, muito desses cursos que vocês fazem para adquirir horas complementares, né, vem aí da teleeducação, pessoal, tá? Então, é bem bacana, né? Vocês podem ver que o Ministério da Saúde disponibiliza muitas aulas e cursos, né? Muitas horas, né? 30 horas, 20 horas, que é interessante, né? Que é bastante interessante. Né? Também tem o telediagnóstico, como eu falei para vocês, né? Vão ajudar no diagnóstico dos casos, né? Profissionais de saúde aqui da ponta, né? Da atenção básica, com o exame, encaminham para o núcleo técnico e vai ser emitido um laudo por esses especialistas. Né? Olha que bacana, tá? Então, nós falamos do telesaúde, né? Como apoio, né? Especializado à atenção básica. Mas nós também vamos ter uma outra forma de apoio na atenção básica. E esse sim, tá? Esses aqui vai cair na V2, tá? Já estou avisando, né? Os núcleos de apoio à saúde da família, tá? O que é um núcleo de apoio à saúde da família, Juliana? O que acontece? Nós temos o telediagnóstico, nós temos o telesaúde, que é a distância, né? E o núcleo de apoio é uma oferta de apoio aos profissionais da atenção básica de forma presencial. Aí vocês vão falar para mim, Juliana, então é por isso que numa unidade de saúde da família tem o psicólogo, né? Ou tem o fisioterapeuta, né? Ou tem o educador físico? Sim, né? Então, o que acontece? O núcleo de apoio à saúde da família, deixa eu ver, foi criado em 2006, é isso? Não tem a data aqui, 2006, eu acho, não me lembro, pessoal. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde com qual finalidade? De ampliar, a resolução de problemas da população que mora num território, e que está sob responsabilidade de uma equipe de saúde da família. Então, como que acontece? Depois eu volto nesse, tá? Aqui. Juliana, quais são os profissionais? Não, esse não é bom. Deixa eu começar aqui. Então, aqui, esse é bom. Juliana, como que acontece isso? Simplesmente o gestor fala, bom, eu vou colocar um nutricionista na minha equipe de saúde da família? Não é assim, tá? Primeira questão. Qual que é o critério para você constituir uma equipe de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família? A primeira questão é você ver as necessidades do território.
Então, acompanhe aqui comigo a leitura desse slide. A identificação de uma frequência aumentada de casos de desnutrição infantil em áreas de grande vulnerabilidade social pode ser uma informação decisiva na escolha do nutricionista e ou do assistente social para compor a equipe do NASF. Outro exemplo. Da mesma forma, uma elevada prevalência de portadores de hipertensão arterial sistêmica e de pessoas acometidas por AVC pode indicar a importância da inserção de categorias profissionais que ofertem ações de reabilitação. Por exemplo, fisioterapeuta, o TO, o fono, assim como o nutricionista do profissional de educação física para o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos e promoção de saúde a essa população. Olha que interessante, tá? E um outro exemplo. Em um município que não tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, em áreas com altos índices de violência e ou problemas de saúde mental, né, e relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, podem indicar a vantagem de ter o psicólogo ou psiquiatra no NAS. No NAS. Então, a identificação de quais profissionais você inserir nesse núcleo vai partir do reconhecimento do gestor municipal, né, das principais necessidades de saúde daquele território. Tá? Certo? Juliana, o que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Não é o CAPS da história, né, dos antecedentes do SUS, tá? Não é a Caixa de Aposentadorias e Pensões, tá? Não é isso. Né? O Centro de Atenção Psicossocial, né, é uma unidade de atenção à saúde secundária, né? Geralmente, né, municípios com uma população superior a 50 mil pessoas pode criar e inserir neste município o CAPS. Mas tem municípios, né, com um número menor de 50 mil habitantes, né, que no caso, né, perdi a linha de raciocínio, vai atender o quê? Pessoas, né, com algum tipo de transtorno mental ou que fazem uso de álcool e outras drogas, tá? Pessoas que não têm, municípios com uma população inferior a 50 mil habitantes, não tem o centro de atenção psicossocial. Então, você pode indicar a necessidade de inserir o psiquiatra e o psicólogo no NAS, tá? Então, né, no caso, CAPES ou, né, o NASF com psiquiatra, com psicólogo, vão ofertar o quê? Atenção a pessoas com algum tipo de transtorno mental ou que fazem uso de álcool e outras drogas, tá? O CAPS, então, é uma unidade de atenção secundária, tá? E é bem interessante, tá bom? Dúvida? Juliana, né? Você aqui no caso citou alguns profissionais nos exemplos. O físio, o TO, o fono, o psicólogo, o nutricionista, psiquiatra. Tem uma lista de profissionais? Tem uma lista, pessoal. Tem uma lista fechada de profissionais. Quais são eles? Tá aqui, ó. Juliana, tem que decorar? Claro que não, né? Mas ter uma ideia, não é difícil, né? Por exemplo, olha que bacana. Quem que pode compor uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família?
na atenção básica? O médico acupunturista, o assistente social, o profissional, professor de educação física, o farmacêutico, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o ginecologista, um homeopata, um nutricionista. Juliana, cadê o dentista? Gente, né? Infelizmente, né? Ainda nós não temos o dentista. Quem sabe, né? Quem sabe? Né? A questão de colocar um dentista especialista no NASF é qual que é a dificuldade disso? São os materiais de uso durante a consulta. Então, se você inserir um endodontista, a gente sabe, né, que o endodontista, para ele poder obturar um canal radicular, né, ele vai precisar de muitos materiais. Vai precisar de limas, né, vai precisar, sei lá, nem me lembro, né, de cone obturador, de, sei lá, se usa, né, vou aqui arriscar, né, minha memória, gutapercha, vocês sabem disso muito mais do que eu, né, vocês estão fazendo endo, né, enfim, né, e é um material que é caro, né, então ainda, né, quem sabe para o futuro, né, se existe essa possibilidade. Por enquanto, a gente não tem, né? Por enquanto, a gente não tem esse apoio especializado em relação ao núcleo de profissionais, né? A gente ainda não tem esse apoio odontológico dentro, né, do NASF, tá? Vai ter vários, psiquiatra, terapêutico, médico veterinário, pessoal, né? Juliano, veterinário. Sei se vocês, eu não sei como tá hoje, tá? Era muito, né, devido a trabalhos, né, que eu já, como dentista, né? Eu trabalhei como dentista na saúde da família por 3 anos, né, num território, né? E depois alguém postou, Gabriel, quer falar alguma coisa? Vocês não pegaram paciente, não? Ligou aqui. Então, não tá fazendo nada, fica acompanhando a galera. E depois fui, né, trabalhei no Ministério da Saúde, né, fazendo a supervisão aí de avaliação da atenção básica, e precisei ir para algumas comunidades do Rio de Janeiro, né, então conheço algumas comunidades aí, né, bem, e também fiz, né, a minha tese numa comunidade de Niterói, então, para falar que conheço algumas comunidades aqui no estado, tá? Então, era muito comum, né, enquanto andava por essas comunidades, é claro que a Juliana não ia sozinha, né? É óbvio que a Juliana não ia sozinha, né? Ela tinha aí a companhia, né? Ou de pessoas aí a contrapartida, né, da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, né, ou de profissionais de saúde, do agente comunitário, né? A gente não entra sozinho numa comunidade se a gente não conhece, né? A gente sabe o risco, né, da violência, né? Se a gente não conhece a comunidade, as pessoas que residem, a gente não entra, né? Então, era muito comum, voltando ao médico veterinário, né? Era muito comum a gente ver, né, animais, né, soltos, na comunidade, né? Ou então, enfim, né? Era muito comum, às vezes, também, né? A gente sabe, presença de zoonoses, né? Então, já andando aí em comunidade, uma vez me chamou muita atenção, eu estava fazendo, nesse caso, foi aqui numa comunidade em Niterói, né? Eu estava com a enfermeira e estava fazendo uma pesquisa, né? E estava com a enfermeira e estava com o agente comunitário de saúde,
né, andando, né, e essa porca, ela tinha vários ferimentos, né, vários ferimentos, eu não sei, ferimento, era um ferimento, né, óbvio que eu não sei, mas parecia tiro, né, chamou a atenção disso, e como acho que era uma porca muito grande, muito, né, não sei, ela estava ferida, me chamou muita atenção aquilo, né, aí eu tinha até comentado com a enfermeira, porque na unidade, né, onde eu fiz a minha pesquisa, tinha o NASF, a equipe do NASF, mas não tinha o médico veterinário. Ela estava até comentando comigo, Juliana, a gente tem muito problema de zoonoses, né, de animais que vivem soltos, sem dono, né, tem cavalo, tem porco, tem cachorro, e a gente precisava muito da ajuda do médico veterinário aqui, a gente não tem a presença, né, a gente tem, né, às vezes, uma visita muito eventual, quando a prefeitura manda, né, um veterinário, né, que é da prefeitura mesmo, né? Então, enfim, né, a gente tem muitos problemas de zoonoses, né? Então, por isso, a possibilidade de inserção do médico veterinário na equipe, tá? Nós temos também, né, o profissional sanitarista. Quem que é o profissional sanitarista? Né? Sanitarista, a gente tem até, é bem interessante, né? A gente tem a graduação, pessoal, vocês não devem saber, né? Nós temos na UFRJ a graduação em saúde coletiva, tá? Juliana, graduação em saúde coletiva, meu Deus do céu, eu não aguento, né? Como disciplina. Pois é, alguns reclamam, né? Mas, enfim, existe, tá? Então, a pessoa, o sanitarista, é aquela pessoa graduado, né, que fez graduação em saúde coletiva, ou é o pós-graduado que tem alguma pós-graduação em saúde coletiva. Seja uma graduação lato sensu, seja uma graduação stricto sensu, tá? Para quem não sabe, né, começar a se familiarizar com esses termos, né? Muitos de vocês vão fazer alguma pós-graduação. A graduação lato sensu é a especialização, tá? A graduação, perdão, a pós-graduação lato sensu é a especialização. E a stricto sensu, né, é o mestrado ou, né, e o doutorado, tá? Certo? A pessoa, né, sanitarista, né? Por exemplo, né? Juliana, eu vou fazer especialização em endodontia. Né? Você vai ser um dentista, né? Claro, com formação generalista, uma formação de graduação generalista, né? A gente não usa mais o termo clínico geral, né? A gente usa generalista, né? Está errado usar clínico geral? Não, né? Mas, enfim, conceito mais atual é generalista, tá? Você vai ser um dentista generalista com formação especialista, né? Especialista em endodontia. Uma pessoa, dentista, que se gradua, né? Tem uma formação generalista e faz uma pós-graduação em saúde coletiva, ele é um sanitarista, tá? Então, só para vocês começarem a se familiarizar, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Tá lá. Quem são os núcleos de apoio, então, Juliana? São equipes multiprofissionais, né? Então, existem vários profissionais, né? Juliana, vão fazer parte do NASF todos aqueles? Todos esses? Não. Isso é uma lista que o Ministério da Saúde instituiu, né? Onde o gestor municipal, né, ele vai poder, de acordo com as necessidades do território, do paciente, o gestor municipal vai poder escolher, como eu dei naquele exemplo. Então, se é um local
onde a gente tem um número, né, uma prevalência muito alta de pessoas com hipertensão, né, com AVC, né, o gestor municipal, ele pode o quê? Inserir, né, estabelecer um núcleo de apoio da saúde da família para dar apoio aos profissionais da atenção básica. E nesse núcleo, e esse núcleo pode ser composto, por exemplo, né, pelo nutricionista, né, pelo, cadê? O TO, que vai ajudar aí na recuperação das pessoas que tiveram um AVC, né, vai ajudar, né, enfim, né? Vai poder ter também a presença do nutricionista, né? Então, não necessariamente todos esses profissionais vão compor uma equipe de NASF, tá? Então, tá lá. O NASF são equipes multiprofissionais compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de saúde da família. Seja elas equipes de consultório na rua, equipes ribeirinhas e equipes fluviais. Tá? Certo? Ou seja, uma equipe de atenção básica, equipe de saúde da família, num território determinado, né, que não seja de consultório na rua ou ribeirinho fluvial. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Aqui, depois eu volto no anterior, tá? O que é interessante? O NASF, ele faz parte da atenção básica, mas ele não tem uma unidade de saúde escrita NASF. Não é isso. O NASF, a equipe do NASF vai utilizar o espaço físico da própria unidade de saúde da família. Tá? Da própria unidade de saúde da família. Né? E voltando a falar, né? A composição de cada um dos NASFs será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridades identificados a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais das equipes de saúde que serão apoiadas, tá? Então, esses dados epidemiológicos, né? Já falo para vocês desde, sei lá, o terceiro período. Né? Para você tomar qualquer decisão em relação à saúde, né? Para você elaborar qualquer ação em saúde, qualquer política em saúde, para você tomar qualquer decisão em saúde, incluindo quais profissionais você vai inserir na equipe do NASF, você tem que ter um diagnóstico territorial, um diagnóstico sobre, né, os principais problemas que acometem a população. Tá? Então, não adianta você estabelecer uma medida em saúde, sendo que você não conhece o que a população precisa. Vai ser o quê? Um tiro no escuro. Tá? E a chance de dar errado é muito grande. Então, não adianta eu ter um território violento, onde, né, a gente tem uma prevalência muito alta, né, de pessoas com transtorno mental, e eu inserir, por exemplo, no meu NASF, um médico ginecologista. Tá? Não é esse, claro, né? Não, mas não é esse o principal problema, né? Então, eu tenho que ter o diagnóstico, eu tenho que saber o problema da minha população, né? Os principais problemas,
por meio do diagnóstico e a obtenção de dados epidemiológicos, para depois poder, né, estabelecer uma ação de saúde, uma política de saúde, qualquer medida que seja, tá? Então, é muito importante ter esse diagnóstico epidemiológico. Isso faz parte da vigilância em saúde. Perdão, dentre os braços da vigilância em saúde, depois eu falo isso para vocês. Isso faz parte da vigilância epidemiológica, tá? Ontem saiu, né, a notícia, foi liberado pelo Ministério da Saúde, né, os dados sobre a dengue. E percebeu-se o quê? Né? Que tende a uma estabilidade. Isso foi feito graças ao quê? A um diagnóstico epidemiológico. Né? E isso foi possível graças à vigilância epidemiológica. É importante que seja acompanhado, né, que seja feito acompanhamento, né, e que se obtenha dados sobre as morbidades da população, sobre as doenças da população. E não só morbidades, também em relação às causas de morte da população. Imagina se a gente não soubesse. Imagina se a gente não soubesse. Eu vou falar para vocês, né? Qual que é o CPOD da população aos 12 anos de idade? Ou qual que é o CPOD de crianças, adultos, adolescentes e idosos? Imagina se a gente não soubesse. Né? Imagine se a gente não soubesse a necessidade do uso de prótese em idosos. Olha só, né? Olha que terrível, a gente agiria no escuro, né? E acho que é literalmente, né? A gente ia dar cabeçadas nas nossas ações, a gente não ia saber o que fazer, né? Então, repito para vocês, é muito importante a gente identificar as prioridades, tá, da população por meio da vigilância epidemiológica, por meio, né, de dados epidemiológicos, tá? Isso é muito importante. Então, quem for trabalhar, seja na atenção básica, ou num hospital, ou numa policlínica, ou vai ser um gestor aí, trabalhar, mesmo que não for um secretário de saúde ou secretária, mas vai trabalhar na coordenação de saúde bucal ou na assessoria de gestão, vai ter, né, que trabalhar com vigilância epidemiológica, tá? Vai ter que trabalhar com vigilância epidemiológica, vai ter que entender, né? E é interessante, aí eu entro, né, naquele exemplo que eu já dei para vocês. Não adianta ir trabalhar no SUS, né? Principalmente na gestão ou na assessoria da gestão, né? Sem entender do sistema, tá? Não adianta, tá? Já vi aí, já acho que já até comentei com vocês, né? Já vi aí engenheiro secretário municipal de saúde, tá? E aí, né? Como que vocês acham que seria a gestão em saúde dessa pessoa, né? Com uma formação em engenharia, né? Juliana não tinha nada, como que fazia, né? Não entendia, tá? E aí como que fica a saúde das pessoas, né? Não fica, tá? Não fica. Ah, Juliana, por que coloca um engenheiro? Porque é um cargo de confiança, né? Quem indica o secretário municipal de saúde, quem indica o secretário estadual de saúde, quem indica o ministro da saúde é o gestor, né? Perdão, é o chefe do executivo, tá? Então, o prefeito, a prefeita, é o governador, a governadora e é o presidente ou a presidente, tá? É presidente, tá? Também a gente tem a presidente, também a gente tem que respeitar nesse caso, né,
a forma culta da língua portuguesa, tá bom? Independente aí da visão política que se tem, tá? Só um adendo, né? Enfim, tá? Dúvida, gente? Nossa, eu queria tanto que vocês estivessem prestando atenção no que eu tô falando. Vou voltar aqui, né? Aqui já falei, aqui. Tá. Juliana, e como que é o apoio desses profissionais do NAS? Eles oferecem, né, o quê? Eles podem atender o paciente diretamente, tá? Então, é um apoio clínico assistencial que produz a ação clínica direto com o paciente, tá? Então, por exemplo, o dentista. Não é porque não tem dentista no NASF que o dentista que trabalha na saúde da família vai contar com o apoio do NASF. Exemplo. O dentista chegou um paciente para atendimento odontológico, né? E é um paciente que tem, né, atenção, que recebe atenção psiquiátrica, né? Que tem aí algum transtorno de saúde mental. Né? E muitas vezes, né, por exemplo, pode ser que o dentista tenha alguma dúvida sobre, né, não uma dúvida em relação à odontologia em si, né, não uma dúvida técnica da odontologia, mas que ele tem uma dúvida, por exemplo, em relação ao acolhimento desse paciente, né? Então, um dentista, ele pode o quê? Né? Contar com o apoio inicial, com o acolhimento, né, desse paciente, junto, né, sendo realizado junto com o psicólogo. Olha que bacana. Imagina essa primeira consulta inicial, essa anamnese, né, sendo realizada pelo dentista junto com o psicólogo. Olha que interessantíssimo, né? Então, né, no caso, né, o dentista, ou então o enfermeiro, né, que vai trabalhar uma consulta com uma paciente, pode combinar esse atendimento, né, junto, por exemplo, com o nutricionista. Ou então o dentista, né, que vai fazer, enfim, um atendimento com o paciente, né, que tem uma alimentação cariogênica, pode contar com a presença do nutricionista durante essa consulta. Né? E uma outra forma de atendimento, né, de apoio, é o quê? Técnico-pedagógica. O que é isso, Juliana? Por exemplo, se o enfermeiro tem uma dúvida, né, sobre a realização do preventivo de uma mulher, né, e nessa unidade de saúde da família conta com apoio do médico ginecologista, né? Ela pode tirar uma dúvida com esse médico sobre o atendimento, né, de uma mulher que vai realizar o preventivo, né? Então, olha que interessante. E o que vocês acham que isso vai resultar? Vamos mexer aqui com vocês, vai. Valendo aí um ponto no VT. Quem acertar ganha um ponto no VT. Vamos lá, presta atenção então à minha pergunta. Qual é o resultado, né, de se ter? Qual é o resultado? Deixa eu tentar elaborar aqui. Qual é o impacto, tá? Qual é o impacto da presença do NASF na atenção básica, na saúde da família, nos outros níveis de atenção? Qual que é o impacto?
promove a integralidade, Tuane, sem dúvida nenhuma, né? Você está ampliando as ações que são ofertadas na atenção básica, tá? Mas qual é o impacto do apoio do NASF na saúde da família para os outros níveis de atenção? Qual que é o impacto disso para a atenção secundária e para a atenção terciária? Alguém arrisca? Alivia a demanda dos outros níveis. Exatamente, Tuane. Foi a primeira a responder. Deixa eu anotar aqui seu nome. A Tuane, se ficar com 9 no painel, a Tuane ganha 10. A Tuane, deixa eu anotar aqui. Exatamente. Tá aqui. Um ponto. É isso aí. Vou fazer, então vamos fazer essa sessão de pontos nessa semana, nas próximas semanas, tá bom? Para ajudar o VT de vocês, tá? Então, para vocês, né, ficarem um pouquinho mais atentos à aula, né? Exatamente. Quando você, né, oferece mais ações e ações diversificadas na atenção básica, você diminui os encaminhamentos para atenção secundária e terciária. Então, se antes, né, por exemplo, um município que não tinha o NASF, né, o paciente ele precisava, né, de um paciente com transtorno mental, né, precisava de encaminhamento para um nível de atenção terciária, para um nível de atenção secundária. Agora, se o município, né, se o gestor municipal incluiu o NASF, e dentre esses profissionais que compõem o NASF, a gente tem psicólogo, psiquiatra, essa demanda desse paciente vai conseguir ser resolvida na atenção básica. Então, você diminui os encaminhamentos para os outros níveis de atenção. E você só vai encaminhar para os outros níveis o caso que, de fato, não consegui, que não foi possível ser resolvido, né, por esses especialistas na atenção básica, tá? Certo? Então, olha lá, sintetizando o NASF, tá? O NASF é uma equipe formada por diferentes profissões ou especialidades, tá? Constitui-se como apoio especializado na própria atenção básica, não é uma unidade separada, recebe a demanda, né, ou a demanda por negociação, ou seja, né, o que acontece? O dentista, né, o especialista, né, ele vai atender aí, né, a atenção básica, tá? Perdi minha linha de raciocínio de novo. Então, ele não é uma unidade. Não, estava falando daqui. Recebe a demanda por negociação. O que isso significa? Vai ser agendado, tá? Então, se você tem como dentista, né, ele vai atender, né, vai ser feito um serviço de saúde bucal, um atendimento de saúde bucal a um paciente que faz, por exemplo, que tem algum transtorno mental, né? Ou, sei lá, um paciente, enfim, né? E esse dentista tem alguma dúvida sobre o atendimento, sobre o acolhimento desse paciente, ele vai o quê? Né? Conversar com o psicólogo, vamos marcar, vamos ver qual dia você vem, né? Enfim, tá? Deve estar disponível para dar suporte em situações agendadas e imprevistas,
Porque o que acontece? Às vezes, né, não é que o psicólogo fica na atenção básica todos os dias. Não é isso, tá? Uma mesma equipe de NASF, tá? Ela vai dar equipe vai dar suporte a várias unidades básicas de saúde. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui a gente tem uma unidade básica de saúde e aqui a gente tem outra. Uma equipe do NASF, por exemplo, vai dar suporte às duas ao mesmo tempo. Ou seja, num dia, né, ou em alguns dias pré-estabelecidos, o nutricionista vai estar nessa unidade aqui e nos outros dias ele vai estar nessa unidade aqui. Então, pode ser, né, que um dia que o nutricionista não esteja na minha unidade, esteja na outra, eu posso fazer uma ligação, contactar esse nutricionista para poder tirar dúvida, né? Então, é isso que quer dizer, tá? Então, olha lá, ele vai atender as equipes, tirando dúvidas, e também vai atender diretamente o paciente, tá? Então, isso daqui é interessante, ó, né? E foi a resposta da Tatuane. Ajuda as equipes a evitar ou vai qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção. O que é qualificar? Só vai encaminhar de fato que não conseguiu ser resolvido na atenção básica. Tá? Agrega novas ofertas de cuidados na atenção básica, aumenta a integralidade, como a Tony também falou, né? E vai apoiar a elaboração e desenvolvimento do PTS. Juliana, o que é PTS? PTS é Projeto Terapêutico Singular, né? Acho que eu já falei para vocês, né? É muito comum a gente usar, né, a denominação plano de tratamento, tá? Plano de tratamento. O Ministério da Saúde, né, ele incentiva a confecção do projeto terapêutico singular. Plano terapêutico, ou plano de tratamento, como o próprio nome diz, parece que foca apenas no tratamento, tá? E não é esse o caso do cuidado em saúde, incluindo o cuidado em saúde bucal, tá? Quando a gente fala em cuidado em saúde bucal, né, a gente está falando da integralidade e não só do tratamento, tá? Então, é interessante, eu sei que na universidade, né, se utiliza o termo plano de tratamento, tá? Mas, né, se você quer ser aquele profissional, né, que valoriza a integralidade do seu paciente, né, a integralidade do cuidado, mesmo que seja no seu consultório privado, né, utilize o termo projeto terapêutico, tá? Projeto terapêutico, né? Copiando aquela famosa influenciadora digital, né? Não vou citar nome, né? Quem usa o projeto terapêutico singular é chiquíssimo. Quem conhece vai, né? É chiquíssimo, tá? É chiquíssimo utilizar esse termo projeto terapêutico singular. É um profissional que está à frente do seu tempo. A Ana Clara já reconheceu, né? É tudo, é chiquíssimo, tá? Use o termo projeto terapêutico singular. Mesmo na graduação, fala, professora, já fiz o projeto terapêutico singular do meu paciente. É chiquíssimo, tá? Então, vamos lá. Por quê? Porque o projeto terapêutico, ele vai além, né? Lá, você vai construir o projeto de cuidado do seu paciente, tá? Projeto de cuidado. Juliana, e esse termo singular? Né? Projeto terapêutico é um projeto de cuidado. E o termo singular? Singular porque ele é único, né? Ele é único, ele é feito para aquela pessoa, né?
Um projeto terapêutico nunca vai ser igual, porque as minhas necessidades de saúde são diferentes da sua, por exemplo. Então, é um projeto terapêutico único, né? Então, por isso que ele é chiquíssimo, tá? Chiquíssimo. Então, vamos lá. Aqui não precisa, aqui não, aqui também não. Aqui é para vocês, né? Só para vocês conhecerem que o NASF, né? Uma equipe de NASF pode ofertar, né? Esse apoio a mais de uma unidade de saúde, tá? Certo? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, olha só. Já a matéria da V2 vai cair o NASF na V2, tá? Vai cair o NASF na V2. Bom? Tá. Então, pessoal, eu já vou liberar vocês, tá? Não se esqueçam, semana que vem, então, para quem ficou de R1, a prova será às 8 horas no ambiente virtual, tá bom? E logo em seguida a gente vai ter aula, tá? Tranquilo? Vou liberar sim.